Vamos lá, pessoal. Então, mais um vídeo aí para vocês. Agora nesse vídeo a gente vai ver a parte de ignorar e operar contra rompimentos. Então, quando que a gente vai... Deixa eu apagar minha câmera aqui. Tá, então antes de qualquer coisa, vamos lá. Não esquecer de curtir aí o vídeo, pessoal, compartilhar com os amigos e tudo mais. Vamos fortalecer, dar uma ajuda aí pro canal, tá? E agora a gente vem aqui pro vídeo que é o que interessa, né? Eu sei que vocês não gostam que fica enrolando, tá? Então, como que a gente vai fazer para ignorar negociações e rompimentos em caso de falha de rompimento, falha de negociações, tá? Então, o que ele fala? Ele fala que se você economizar de 1 a 2 entradas por semana, que seria um stop, já seria um bom alívio no final do ano se a gente for fazer as contas, tá? Saber se o movimento tem pouca chance de ocorrer sucesso, né, com sucesso, pode nos dar uma grande chance de operar até no sentido contrário muitas vezes, tá? Em alguns momentos vemos entradas claras com acúmulo de pressão e tudo mais, porém contra o sentido dominante da força. Então a gente tem uma pernada de alta, aí a gente tem aqui uma entradinha para vir para baixo, contra o sentido da força predominante. Isso aqui, se não for muito bem definido, pode ser uma entrada ruim, tá? Podendo nesse ponto ser um contra-ataque contra o rompimento, podendo a gente às vezes até entrar contra esse rompimento para pegar um movimento aqui na falha do rompimento de baixa. Então o trade vai tentar romper para baixo, a gente sabe que a força dominante de alta e ele não ocorre de forma que é um rompimento perfeito para baixo, a gente vai entrar às vezes até no trade fazer o rompimento a favor do movimento principal, tá? Nem todos os falsos rompimentos se qualificam automaticamente para serem negociados. Não é porque ele veio e fez um rompimento sem fazer a pressão, sem fazer tudo, que você vai entrar contrário, tá? Então você vai entrar ao contrário só quando você vê que esse movimento está num ponto certo, com padrões certos para a gente fazer um trade contrário, tá? Então a gente tem que identificar se há uma pausa e se há um acúmulo feito suficiente para que esse rompimento ganhe força, tá? Então a gente vai elencar alguns erros mais comuns que podemos identificar nos rompimentos, para através desses escolhermos entrar numa posição contrária ou pular a operação. Então, esse rompimento eu não vou operar porque ele não é um rompimento ideal para a gente trabalhar, tá? Então vamos lá, tá? Os 7 pontos que ele fala, tá? Negociar contra uma tendência forte. Então tem uma tendência forte, aí o mercado dá uma trabalhada e você vai operar contra essa tendência forte inicial aqui, tá? Negociar com a pressão mais em resistência próxima. Então você tem uma pressão, por exemplo, você tem às vezes uma pressão aqui, tá? Mas você tem uma resistência próxima que pode atrapalhar o seu trade, tá? E perceber uma tendência a existir quando o mercado está em range. Então você vê o mercado em range, tá? E você percebe que tem uma tendência ali, você quer operar, tá? Tomar muito cuidado nessa questão. Entradas com barras frenéticas, tá? Então o que ele fala? Você tem barras no dias assim, ó. Então o dia todo ele está assim, ó. Aí de repente ele começa a fazer barras frenéticas, tá? Barras grandes, sendo que a barra normal é a pequenininha, tá? Negociar uma reversão de uma retração que mostra agressividade. O que isso significa? Significa que eu tenho um movimento que de vez ele vir fazer um pullback para fazer a reversão, ele tem um movimento e ele faz assim para fazer a reversão. Então isso aqui não se deve operar pela agressividade dessa queda, tá? Pausa ou mudança com muito pouco acúmulo para justificar o rompimento. Então você tem um movimento, aí você tem uma pausa sem acúmulo, tá? Então quanto mais acúmulo tiver aqui, melhor. Como tem pouco acúmulo aqui, que não justifica esse rompimento, aí a gente vai ou não vai operar, ou podemos até, dependendo da situação, operar contrário, tá ok? Só um minuto, pessoal. Então vamos lá, uma pausinha rápida aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns gráficos que eu separei para a gente olhar, tá, pessoal? Eu separei só alguns, porque tem muita coisa, tá? Só para a gente poder ter uma ideia do que ele está falando. Então, a gente tem um movimento, tá? Então, a gente tem um movimento, por exemplo, e a gente não tem a pressão suficiente para ele romper, tá? Então, a gente tem um movimento, aqui é um rompimento válido, por exemplo.
Tá? Então aqui é um rompimento bom. Aí ele faz um topo duplo e ele faz essa compressãozinha aqui para romper muito fraca. Então aqui ele até põe aqui, ó, skip, ó, que a gente deve pular esse retorno aqui. A gente deve pular, por exemplo, fazer essa compra aqui por causa desse pullback aqui para seguir, tá? Então aqui, ó, tem um trade a favor da tendência, um trade a favor da tendência. Aqui também seria a favor da tendência? Seria, mas eu não tive acúmulo e não se configurou direito para a gente fazer o trade. Então aí, nesse caso a gente vai pular a operação, tá? Então, aqui tem outros, ó. Então o que acontece aqui, ó? Tendência principal, ele volta longe da EMA, tá? Não faz um acúmulo decente, então essa barra a gente vai pular essa operação, tá? Aqui a mesma coisa, não faz um acúmulo suficiente e essa barra a gente vai pular a operação. Aí ele vem, faz um pullback aqui, faz uma LTB 56 aqui, ó. Aí aqui sim, você vê que ele faz um acúmulo apertadinho com a média, com a LTB, a média coladinha bonitinho, esse é um rompimento válido. Aí ele marca uma congestão aqui, Por que eu vou pular esse trade aqui na venda? Porque eu tenho aqui uma resistência logo na cara dele. Então esse trade a gente não vai fazer, porque eu tenho essa resistência na cara. Aí ele volta aqui, ó, 8,10. Tá, pessoal? Então, a gente vendo aqui, ó, que também esse rompimento aqui, a gente tinha uma média aqui, ó. Tá? Então aqui a gente vai pular essa operação. E aqui, tá? Também a gente vê que tem a média. Então aqui também a gente não tem a operação aqui, que seria uma possível barra de vento para romper essa média aqui, tá? Então a gente vê que não teve um acúmulo suficiente para manter o movimento. Então nesses casos a gente vai pular essa operação, tá? Então aqui, por exemplo, a gente já tem uma operação de reversão, né? Então a gente tem aqui a perna dominante, onde ele vem fazer aqui, ele faz um rompimento, onde a gente vai pular esse rompimento, por quê? Porque a gente está contra o movimento principal, que é o movimento de queda. E ele falha nesse rompimento e a gente pode vender essa barra posterior aqui, que é uma barra de sinal, para pegar o movimento de venda. Então aqui a gente está fazendo um trade contra o rompimento, tá? Aqui ele fala para fazer o skip, porque aqui a gente teria uma possível barra de reversão aqui, né? Então aqui a gente pularia porque não fez o movimento de pullback correto. E aqui também ele faz o movimento de pullback, mas ele não faz uma compressão e a barra de sinal ela vem longe da média, sem a compressão. Então aqui a gente vai pular também essa operação, tá, pessoal? Então vamos dar mais uma olhadinha, mais algumas ainda, tá? Então como que a gente pode ver mais aqui, tá? Então a gente vai olhar aqui. Olha, lembra do começo dos primeiros vídeos que a gente tem esse padrãozinho aqui, ó? A gente tem esse padrãozinho aqui na média, ó. Aqui é uma barra boa, aqui é uma barra boa, uma barra válida. Então aqui a gente consegue entrar nesse rompimento. Isso aqui é um padrão bom, né? O padrão WW que ele chama, tá? Aí ele vem fazer um pullback, vem na resistência. Só que olha como ele não faz um acúmulo próximo da média. Olha a média onde está. Então aqui eu não vou entrar nessa compra aqui, tá? Eu vou pular esse trade aqui até da venda, né? Por quê? Não compra, né? Venda. Porque aqui eu teria que ter uma média colada aqui para poder fazer uma venda. Aí ele reverte, faz um movimento para cima, que eu poderia até fazer um trade aqui na ponta compradora, segundo ele, tá? Aí eu tenho aqui uma LTB 11,12. E por que eu vou pular essa compra? Eu vou pular essa compra porque também não teve uma compressão necessária aqui para fazer o quê? Para fazer um movimento para seguir. Por quê? Se a gente reparar, nesse momento aqui, 11,13, qual é a força do movimento aqui? Não é de queda? Então aqui eu vou estar operando contra a força do movimento. O ideal seria que eu tivesse operado nessa ponta. Então, se eu não operei nessa ponta, se esse rompimento for falho, eu também não vou fazer uma compra porque eu estou contra o movimento predominante. Então, isso é muito importante a gente identificar qual é o movimento predominante antes da gente fazer um trade depois da ponta para frente. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai começar a entrar em qualquer operação. Qualquer operação, qualquer acúmulo, qualquer coisa, a gente vai começar a tomar muito stop. Tá ok, pessoal? Então, é muito importante a gente identificar essa questão do movimento anterior,
não teve força porque não tinha média, mas eu também não vou entrar contra porque eu estou contra o movimento anterior, tá, pessoal? Então, é muito importante isso, tá? A gente ficar observando essas questões. Vamos olhar aqui de novo, ó. Então, vamos lá. Eu tenho um movimento predominante aqui em 1, certo? Aqui, por que eu não vou entrar nesse rompimento? Porque eu estou contra o movimento predominante. Então, eu vou pular esse movimento. Só que como ele tem um rompimento aqui, e ele falhou nesse rompimento em 5, eu consigo entrar nessa barra aqui para entrar na falha do rompimento aqui de cima. Tá? Porque você pode ver que ele nem deu um rompimento ideal aqui no fundo. Ele foi dar a gente entraria pela falha de rompimento. E ao mesmo tempo a gente tem um pullbackzinho aqui, ó. Tá? A gente tem um pullbackzinho aqui que vai ter uma compressão nessa barra. Opa, ficou pequeno aqui. Vai ter uma compressão nessa barra após uma falha de rompimento. Então eu posso fazer essa venda aqui, tá? É a mesma coisa aqui. Então aqui nesse ponto eu tenho tendência de baixa, faz uma congestão. Aí ele faz um acúmulo longe da média. Então você vê que ele pula várias vezes aqui a operação, ó. Então ele fala pra gente não comprar esse aqui. Peraí. Ele fala pra gente não comprar esse aqui. Por quê? Eu não tive um acúmulo decente, apesar de você ter aqui o combi que ele fala, porque eu tenho aqui um padrão de queda. Então eu vou procurar um trade para queda. Então isso seria o ideal. Então eu tenho a média aqui em cima, mas eu estou fora da minha tendência original. Então eu vou pular essa operação. Aí ele tenta fazer um novo rompimento aqui, né, uma falha de rompimento, mas eu vou pular essa falha de rompimento. Por que eu vou pular essa falha de rompimento? Porque eu tenho uma resistência aqui, ó. Eu tenho um suporte aqui, ó. Essa linha, eu tenho um suporte aqui que ele não conseguiu fechar abaixo desse suporte, tá? Eu tenho até uma LTA aqui, ó, que ele não consegue fechar abaixo dessa LTA. Então por isso que eu vou pular essa operação também. Aí ele vira de novo para cima. Aí aqui, ó, ele vira de novo para cima. Por que eu vou pular? Porque eu também não tive uma compressão para fazer a compra. Então eu estou aqui fazendo várias barras de sinais, tentando romper para um lado para o outro, e não consigo. Quando em 15, a gente vê uma agressão forte de baixa, já fechando abaixo da EMA, abaixo da LTA que a gente tem aqui, tá? Abaixo dessa LTA. Tem uma tentativa de defesa aqui, tá? E ela não consegue superar a máxima de 15. E na barra seguinte ela perde a mínima. Aqui você poderia ter um trade de falso rompimento desse movimento todo aqui. Então seria um trade de falso rompimento desse movimento aqui, ó. Tá? Onde ele vem, tenta romper para cima, não tem força e volta para baixo. Mas é um pouco mais difícil de pegar esse trade de falso rompimento, tá, pessoal? Então eu prefiro simplesmente não entrar e não ficar entrando em falso rompimento. Tem gente que gosta, tá? Então aqui, por exemplo, movimento de baixa, tá? Tem um pullback onde eu posso traçar até uma LTA, tá? Ele tenta romper aqui, eu tenho uma entrada opcional aqui em 2, porque ele rompe essa LTA e confirma. Tem um combi aqui que me dá uma barra de sinal que eu posso entrar ainda na venda, tá? Então aqui até tem um espaço para fazer os 20 pips. Aí ele volta para cima de novo e você vê que ele faz aqui um movimento de compressão aqui, e ele fala para a gente pular essa operação. Por que ele fala para a gente pular essa operação? Qual o motivo de pular essa operação? A gente tem aqui uma mega tendência forte de baixa. Olha a força dessa perna de baixa. Isso aqui nada mais é do que uma bandeira para o mercado continuar caindo. Então por isso que ele fala para a gente pular essa operação aqui. Entendeu, pessoal? Então é muito importante a gente tentar identificar duas coisas, tá? Eu vou até botar no próximo aqui que está em branco, só para a gente ver. Então é muito importante a gente identificar duas coisas. Qual é o lado que iniciou o movimento? É um lado de alta? Então se eu vou entrar a favor do rompimento, eu vou esperar um rompimento de alta. Eu vou esperar uma congestão, tá? Com um build-up para alta. Eu vou evitar ficar comprando isso aqui, ou vendendo isso aqui. Tá? Porque isso aqui, a tendência é que ele continue para cima. A maior probabilidade de força de movimento é para cima. Tá? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dele vir, tentar fazer um rompimento para baixo,
não ter força nesse rompimento e iniciar um novo movimento para cima. Aí eu posso tentar pegar uma falha de rompimento para retomar o movimento original. Entendeu, pessoal? Isso é muito importante. Então a gente precisa prestar atenção nesses sinais, porque são esses sinais que vai mostrar para a gente o que a gente tem que fazer. Para que lado que a gente vai entrar, quais as entradas que a gente vai ignorar, quais as entradas que a gente vai entrar contra, por exemplo, tá? Então isso é muito importante. Tá ok, pessoal? Obrigado aí a atenção de todos. Não esquecer de deixar um joinha aí no vídeo, deixa um joinha aí no vídeo, compartilhar com os amigos aí e até a próxima. Valeu!